Tessalonicenses, capítulo 5. Nós temos um plano para estudar a palavra de forma sistemática durante esse ano de 2015, mas enquanto não começamos, nós estamos tratando aí algumas palavras que o Senhor tem colocado no meu coração, em particular nesses dias. Lá em Bonfim nós falamos daquele tema que despertou em muitos um desejo de continuar estudando ele. É possível que a gente volte em algum momento para tratar aí coisas específicas dentro daquele tema maior, mas hoje nós vamos falar de uma outra coisa. Depois nós vamos buscar a oportunidade de discernirmos juntos sobre tratar alguns aspectos daquele tema lá do Elim. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Só um minutinho que eu acho que eu peguei aqui o texto. Versículo 23. Você pode anotar esse versículo. Nós não vamos examinar o capítulo todo. Nesse ponto da epístola de 1 Tessalonicenses, Paulo vem falando de várias verdades isoladas. Ele está dizendo coisas que é como se ele estivesse se despedindo. Então, se você olhar os versículos anteriores, versículo 16: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Ele vem dizendo verdades assim bem completas em si só, sem ter necessariamente uma ligação uma com a outra, mas é uma postura que ele está pensando ali para que a igreja mantenha. Versículo 23, ele diz o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do Senhor Jesus Cristo. Vamos dizer juntos? Não sei a sua versão, mas diga junto comigo: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem querer forçar a barra, já fizemos um link com a última palavra, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ok? Vamos dizer de novo? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor. Amém. Agora vamos dizer todos. Eu queria que você dissesse também. Eu queria que você se ligasse nisso aí. E eu não estou dizendo para você não, estou dizendo para todos nós. Juntos: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, o que eu vou dizer pode parecer um tema de cunho da psicologia, olhando aqui para a dona Moema, mas na verdade, acabamos de ler a Bíblia. Isso é um tema bíblico, onde a ciência vem aí detalhar e esmiuçar e escrever mais e mais. Deus criou o ser humano com uma parte física, visível, que nós tocamos, que sentimos. Verdade ou mentira? Muito bem. Nosso corpo, aonde pegamos, comemos, enfim, isso é muito claro. Para alguns, infelizmente, o homem é só matéria. Você já encontrou alguém que pensa assim? Que o homem é só matéria? Morreu, acabou, pau vira pó, acabou. Mas não é verdade. O homem tem uma parte imaterial, que para alguns basta dizer que o homem tem uma parte material, física,
e uma parte imaterial. Mas ainda dentro dessa parte imaterial é possível dividi-la em duas partes. Quais são? Alma e espírito. Amém, queridos? Então, o nosso ser humano é formado de três partes. Se fosse lá em Macau, na sexta série, professora Lourdinha, eu dizia cabeça, tronco e membros. Corpo, alma e espírito. Sem exceção, todos nós temos corpo, alma e espírito. Irmãos, como fruto do pecado, não existe um ser humano que não tenha doenças nessas três áreas. Vou dizer de novo, certo? Toda a humanidade, em níveis diferentes, níveis de manifestação diferentes, em áreas diferentes, todos têm dodói. Aqui entre nós, não tem um só que tem o corpo sarado, no sentido de não ter doença nenhum. Nem que seja uma dorzinha na unha, tem. Mas quando vamos buscar, queridos, todos nós temos alguma doença. A cárie do dente é uma doença. A pigmentação da pele diferente é uma doença. Aquela taxazinha do exame é uma doença. A unha que encravou é uma doença. Rapaz, tem tantas possibilidades. Isso é uma tese. Não existe um ser 100% sadio. Diz os especialistas que nós nascemos e já começamos a morrer. Agora, isso é bem fácil de dizer e afirmar e provar e mostrar e comprovar na minha vida, na vida do outro, com respeito ao corpo. Mas eu queria que você soubesse que todos nós também temos uma alma doente, seja em que nível for. Não existe uma pessoa que tenha uma alma plenamente sadia. É possível que você diga que está tudo bem com você. Você olha as suas taxas, está ok. Essa semana eu fui lá em mamãe tomar café e ela, a família da minha mãe toda tem um quadro de diabetes. Então ela tem aquela agulhinha que espeta, aquela coisa agradável, faz o examezinho na hora. Aí eu fiz o meu também lá, antes do café que ela estava fazendo, e minha taxa deu, diga para a dona Marta, todo mundo, viu? Deu 95. Isso é muito bom. Diga parabéns, tio. Mas isso não quer dizer que eu não estou doente, querido. Tem alguma coisa aí que não é 100%. Na minha alma é do mesmo jeito. Algum traço das minhas emoções, alguma área das minhas caixinhas internas, tem alguma coisa que precisa da mão do Senhor me curando. E isso se manifesta muitas vezes na minha reação a uma determinada situação, ao meu olhar para uma determinada situação, a minha disposição, a minha vontade, a minha falta de vontade, a minha alegria, a minha tristeza. Se manifesta alguma coisa que vem lá de um lugarzinho chamado, diga o nome, alma. A outra parte, querido, é a mais fácil de tratar. E deixa eu dizer isso para você, pode anotar isso, tá? Corpo, alma e espírito tem por excelência um médico chamado Jesus Cristo. É o único que pode curar, sem nenhuma exceção, tanto o corpo como a alma como o espírito. Também é o único que pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma, e pronto. Ele é o único. Ele é o único que é capaz de guardar de forma íntegra corpo, alma e espírito. Mas os homens podem curar o corpo, os homens podem curar a alma. Mas eu queria reservar aqui essa verdade, que só Deus pode curar o espírito do homem. Porque a doença espiritual chama-se pecado. A doença espiritual chama-se rebelião. A doença espiritual chama-se independência e traz como consequência a separação de Deus, que é o grande mal de uma coisa chamada espírito. Romanos 5 diz que nós somos justificados em Cristo Jesus, e por isso nós temos paz com Deus. O nosso espírito foi sarado, nosso espírito foi curado. Todo discípulo pode dizer que seu espírito está sarado. Não existe espírito curado 90%, não existe espírito curado 80%. Ou o espírito está morto ou está vivo. Você está anotando isso?
Isso é uma verdade absoluta. Não tem um espírito que está mais ou menos, não. Ou o espírito está morto, afastado de Deus, longe da comunhão com o Pai, ou o espírito está vivo, na presença de Deus, santificado por Jesus, foi justificado por Jesus, não por questões pessoais próprias, justiça própria, mas pela justiça que procede da cruz de Cristo. Ele foi feito justo, foi declarado sadio. Amém? Quem pode dizer aqui, quem pode dizer sem mentir, quem pode dizer, meu espírito foi curado na cruz? Você pode dizer isso? Bem, pode não. Pode ou não pode? Então diga, meu espírito foi curado na cruz. Meu espírito. Eu não tenho doença espiritual. Tinha. Amém. Foi curado na cruz. Isso é uma verdade, é um absoluto. E muitas vezes o diabo quer nos fazer acreditar que isso ainda está pendente. Mas uma vez que isso foi resolvido para sempre. Porque o Cordeiro Santo tomou sobre si os nossos pecados, de uma vez para sempre. E uma vez que fomos até Ele, e nos declaramos sujeitos à sua vontade, nos arrependemos, tomamos a nossa cruz, fomos batizados em nome de Jesus para perdão dos nossos pecados. Sabe o que era aquilo? Era o remédio. Aquilo era o remédio do pecado. Fomos curados. Amém? Agora, irmãos, tem uma coisa aqui que a gente se engana muito. Tem uma coisa que a igreja se engana muito. Tem uma coisa que passa desapercebidamente. A igreja pensa, até de forma inconsciente, que por ter sido um dia batizado em nome de Jesus, por ser discípulo, por ser crente, por ser parte da família, todos os problemas da área imaterial do homem acabaram. E não é verdade. Porque quando Deus tratou o nosso espírito, a nossa alma continuou lá do mesmo jeito. Nós somos curados no espírito, mas a nossa alma precisa de um cuidado de Deus, de uma terapia de Deus, usando aqui uma palavra para o sentido da doença, de um cuidado do Senhor. Então, anote, é possível que crentes, discípulos de Jesus, tenham lá os seus traumas, tenham lá as suas carências, tenho lá as suas deprê, tenho lá as suas procuras. Não é crente não, é crente, querido. É crente, o seu espírito foi justificado, mas a sua alma ainda está doente. Em que nível isso? Nível diferente de um para o outro. Do mesmo jeito que tem alguém que tem um câncer muito grande dentro de si, e o outro tem só uma virosezinha que pegou na semana passada. Ambos estão doentes em proporções completamente diferentes. Na nossa alma habita a doença em tamanhos diferentes. Mas eu quero que você escute isso em nome de Jesus. A cura. A cura. E a cura. Diferente da cura do espírito, nessa área, o médico dos médicos opera e a mão do homem também. O médico dos médicos opera e o médico, o psicólogo e os terapeutas também operam. Não ache isso estranho, porque o médico que consulta o coração e dá um remédio para o coração, ele não está sendo anátema porque está mexendo aqui não. Nós acreditamos que ele foi preparado para isso e cremos e dizemos, Deus cura com a mão dele, Deus cura como quer, Deus usa o médico, Deus usa também o médico que toca na alma. Os médicos, os muitos que tocam na alma. Só que nessa matéria há uma diversidade de dons que Deus deu à igreja que também cooperam nesse ambiente. Há uma diversidade de dons que Deus distribuiu na igreja que não teve uma formação científica, mas que é útil nesse momento para colocar a mão. Fala. Quer falar? Esse negócio devia ser moderno. Vou ficar aqui, veja. Agora difícil é ficar aqui amarrado nesse negócio. Agora se Thomas estivesse ali, ao lado, seria legal demais, né? Essa parte concedida, né, Thomas? Bom, tá liberado. Eu pensei que ele ainda estava querendo perguntar um negócio aí.
quando a gente vai para os dons que Deus deu, a gente percebe que no exercício desses dons, muitas curas da alma são feitas. No exercício de muitas práticas, muitas curas são feitas. Existe a maior, mas não a única, mas a mais importante prática no meio da igreja que coopera para a cura da alma. Eu não estou dizendo isso para anunciar apenas a verdade, eu estou dizendo isso para lhe animar a viver a verdade, a praticar a verdade. Quando você vai, eu nunca fui um frequentador assim, mas já fui. Você vai num psicólogo, e aqui todo mundo sabe disso. Você quer ver? Qual é o maior exercício no consultório de um psicólogo? O psicólogo vai ouvir. Se ele vai ouvir, o que vai acontecer com o paciente? Vai falar. Então, o maior exercício no consultório do psicólogo é o paciente falar e o psicólogo ouvir. Isso é uma prática muito tida como regra. Aí, cada linha da psicologia tem uma atitude diferente nisso aí, correto? Amados, Tiago capítulo 5 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. Confessai é ouvir ou falar? É falar. Então o Espírito Santo está nos animando a abrir a boca e falar. O Espírito Santo está nos levando a abrir a boca e falar, porque é isso que hoje a ciência tem como atitude. A palavra já explica há muito tempo. Aí eu quero lhe animar em nome de Jesus para promover a abertura para que a sua alma seja tratada, que você abra seu coração, que você traga para fora de você aquelas coisas que estão lá dentro. Coisas que você, hoje eu vou lhe dizer, tá, querido? Presta atenção, você pode anotar isso. Você anota e faz um teste quando chegar em casa. Coisas que você nem sabe que está dentro de você. Coisas que você nem sabe que tem. Vou dar um exemplo aqui, tá? Me veio à memória agora. Há muitos anos atrás, glória a Deus, há muitos anos atrás, eu estava num processo seletivo para gerente do banco, entre outros funcionários. E numa das fases, era um ambiente muito grande, com muita gente, todos os candidatos. E ali havia simulação de agência, do dia a dia de uma agência. Então alguém era atendente, alguém era cliente, e assim ia se mudando os papéis. E havia um bocado de psicólogo andando lá disfarçado, só observando os comportamentos. E depois chamava para uma entrevista. Aí chegou a minha hora de uma entrevista lá com, não sei lá, eram umas 2 ou 3 lá. E aí, Marcelo, por que naquela hora você ficou tão... não foi irritado a palavra, tão enfático, você mudou o seu tom e quis falar tão enfaticamente. Aí eu disse, que hora? Aí ela foi e lembrou exatamente o momento, né? Aí começou a conversar. Aí eu digo que é uma viagem, mas eu acho que ela acertou bem na moscazinha. Depois que a gente conversou muito, ela disse, sabe, Marcelo, esse ambiente que você tinha com seu avô, aonde você se vigiava muito, porque você não podia errar hora nenhuma. Houve um tempo que meu pai, minha mãe, os filhos em si moravam na casa do meu avô, por questões financeiras, foi todo mundo para lá. E meu avô era tipo quartel. Escreveu, não leu, acho que o pau comia antes de qualquer coisa. Mas não no sentido de bater, no sentido da cobrança, da repreensão, daquela coisa assim, da exposição. Então, a psicóloga disse, eu acho que você viveu aqueles momentos se vigiando tanto para não errar, que hoje você não aceita muito quando você não percebe que podia ter evitado um erro óbvio. E aí ela falava de uma negociação lá que eu deixei escapar uma situação. Às vezes você não sabe que tem um traço de enfermidade da alma lá dentro de você. Aí você sempre reage daquele jeito, mas não sabe de onde vem essa reação. Vou explicar isso, tá, querido? Se você
Opa, está vindo aqui? Não. Se você tivesse um problema na perna, não era difícil de ver que tinha um problema na perna. Então você botava uma palmilha maior, dava um jeitinho e andava quase reto, certo? Mas quando você tem um problema na alma e você sempre reage daquele jeito, quando a situação é aquela, a sua atitude já é conhecida, você vai reagir daquele jeito. Isso é uma perna menor que você tem na alma. De onde é que vem isso? Aí o Espírito Santo vai te trazer a memória. O Espírito Santo vai te levar a abrir a boca e falar da tua vida, dos teus momentos. Irmãos, são tantas coisas que marcam uma vida. Tantas coisas. Crianças, na menor idade, tiveram contato físico com adultos que não era correto. A criança não sabe nem entender aquilo. Ela nem discerne que aquilo era uma atitude errada do adulto. Ela era tão pequena que... Mas aquilo fica lá dentro do coraçãozinho dela. E ela nunca se dá conta que tem sempre uma reação negativa quando a cena é aquela. E isso reflete em várias áreas da vida dela. Ela não aceita certas coisas, ela rejeita outras, porque a alma está doente. Dizem os especialistas que a alma adoece, que é possível a alma adoecer, desde quando o corpo também pode adoecer. Anotou isso? Hoje fala-se que o feto, acho que não é nem feto que dá o nome, o embrião, a criancinha lá informe ainda, já se sabe se ela tem disposição para uma ou outra doença. E já se trata a doença no ambiente intrauterino. Verdade ou mentira? Então é possível dizer que essa criança poderia ter um problema motor se não for cuidado disso aqui. E eles tratam. Então, se ela poderia ter um problema motor e ela altera ali com medicamentos, por que não um problema na alma? Crianças que, enquanto na barriga da mamãe, conviveram situações de violência, de abusos, de mentiras, de falta de respeito, de papéis de papai e mamãe que não existiam, de ambientes que foram expostos, de todo tipo de violência. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que tem cura para isso aí. Que tem cura para isso aí. Agora, também diante de Deus, a mão do Senhor cura, a mão da igreja cura, como também a sabedoria que foi dada aos homens, que desenvolveu nessa área habilidades, também coopera para curar. Diferente do Espírito, que ninguém põe a mão, só Deus põe. Só Jesus é o médico do Espírito, só Ele e mais ninguém. Mas a alma precisa dessa cooperação. Qual é a boa prática? Confessai os vossos pecados. Essa palavra pecado, ela tem na sua mente talvez vossas culpas. Mas a ênfase maior é confessai. Abrir a boca, falar. E quando eu digo que é possível, coisas que você nem tem na sua consciência, porque você pode orar e dizer ao Senhor: Senhor, de onde é que vem isso? Por que é que eu sempre estou reagindo desse jeito? Por que é que eu sempre estou? Por que é? Essa pergunta, aquele que tem a resposta, ela é determinante para que o Senhor lhe responda especificamente isso. Tem uma frase que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. A gente pode transliterar essa frase aí, mas o pior doente é aquele que não quer ser curado. Mas na hora que eu quero ser curado, na hora que eu tenho um desconfiômetro que nem tudo está certo, e eu vou para aquele que tem as respostas, eu vou pedir, eu vou orar, eu vou clamar, o Senhor vai dar a resposta. E quando Ele me der a resposta, Ele já está me dando parte da cura. Perceba, amados, que esse é um consultório, é um divã do Senhor, é você e Ele.
Ele vai falar ao teu coração, Ele vai revelar coisas no teu coração, Ele vai dizer coisas que vai te levar a uma experiência que você nunca teve antes. Agora você pode dizer: a minha alma é sarada. Isso é a mesma coisa que dizer: o meu corpo é 10. E você pode estar certo em paz. Seu exame de sangue está legal, o exame de urina está legal, está legal, mas é sempre bom. O que é que a gente faz depois de certa idade? É sempre bom fazer o check-up. Faça o check-up da sua alma. Faça o check-up da sua alma. Amém? Tem uma segunda prática que é preciosa demais e coopera demais com a boa saúde da alma. Qual é a primeira? Qual é a primeira? Confessar, abrir a boca, falar de. Essa é a primeira. Qual é a segunda? Anote, irmãos. A segunda é perdoar. Se é possível que boa parte das minhas enfermidades são consequências de outros na minha vida, se é possível que boa parte das minhas enfermidades da alma é consequência de uma coisa errada que fizeram comigo em algum momento, é lógico que parte da cura é o perdão dessas coisas. Uma criança que foi abusada, uma criança que foi rejeitada, uma mulher que foi traída, um marido que foi traído, um casamento que foi desfeito, um lar que acabou, uma mentira que me colocaram, uma confiança que foi traída. Essas coisas vão deixando marcas e vão levantando barreiras, vão construindo um muro na minha alma. Chama-se alma fechada. Agora eu estou lembrando de uma coisa que eu não lembrava antes. Há muito tempo atrás, há muito tempo mesmo, eu estava em Miami e fui dar uma palavra na igreja de junho. E quando eu viajei, a igreja pagou minha passagem, a igreja de lá, era uma coisa... Paulo já conhecia lá, eu já conhecia, mas eu não conhecia. Então a igreja pagou a passagem, o que é que eu fiz? É possível talvez que tenha a oportunidade de falar na igreja, eu vou levar aqui uns 2 ou 3 dos melhores esboços aqui, sucesso em Natal, talvez funcione lá. Mas quando eu cheguei lá, queridos, digo isso porque todo pastor que viaja leva na Bíblia um ou outro esboço. Estou contando um segredo, não vou dizer para ninguém, né? Quando eu cheguei lá, eu tive uma crise de pedra no rim de madrugada. Aquela dor que eu já conhecia começou. Ai Jesus, eu não acredito. Aí eu já estou quase de joelho nessa hora. Não acredito que aqui, sem plano de saúde, sem nada, nem manhã para orar, eu vou ter um negócio desse. Aí fiquei a madrugada orando ali, e quietinho, e o Senhor me deu uma palavra para compartilhar na igreja. E eu compartilhei essa palavra, e parte dela tinha a ver com esse tema. E eu estava falando aqui na frente sobre uma alma fechada, que foi fechada muitas vezes pelo pai em relação ao filho, pelo filho em relação ao pai, pela esposa, e desse lado de cá estava um pai e o seu filho. E ele foi colocando a mão no ombro do seu filho. Quando a mão dele tocou no ombro do filho, o filho tirou o ombro. Na hora que eu estava dando a palavra, eu estava dizendo isso com os olhos voltados para o lado dele, e essa cena foi feita. Essa cena aconteceu. Você sabe aquele bichinho chamado embuá? Aquela minhoquinha durinha. Quando você toca nela, o que é que ela faz? Se fecha. Corações fechados são corações que foi tocado, ferido, magoado em algum momento, e ele se fecha. É difícil de abrir ele de fora para dentro. É necessário que ele se abra de dentro para fora. E o segredo para que ele se abra de dentro para fora é quando o perdão está aqui dentro e é liberado para fora.
Dou glória a Deus, porque aquele pai hoje é pastor daquela igreja e aquele filho é um dos não ministros de louvor, mas que toca no louvor, estão restaurados, glória a Deus. A palavra que o Senhor me deu naquela noite foi: tudo que o homem semear, isso é verdade ou mentira? Tem uma coisa que o homem semeia que não colhe, queridos. O quê? Quando eu disse isso, aquela igreja foi tremendamente abençoada. É quando aquilo que você semeou, que caiu na terra, você vai lá e tira a semente da terra. Quando você joga uma semente na terra, você vai colher o fruto. Mas se você tirar a semente da terra, esse fruto jamais nascerá. Amém? E é isso que significa muitas vezes remover a semente lançada. É o pedido de perdão, é o perdoar. E essa semente não vai frutificar, e a alma será curada. Aquele homem, muito daquela igreja, naquela noite, pegaram o microfone e disseram: eu queria tirar aquela semente, aquela palavra que eu disse eu estou tirando, aquele gesto que eu fiz eu estou tirando, aquela noite eu estou arrancando, e essa semente não frutifica, e essa alma está sendo tratada, curada, perdoada. Existem sementes que foram lançadas, que precisam sair da terra. Existem perdões que precisam ser liberados para que haja cura. Eu queria falar sobre isso lendo uma história, amados. Glória a Deus. Em Mateus capítulo 18. Glória a Deus. Jesus contou uma história, ele dizendo que é do reino dos céus. O reino dos céus é desse jeito. Era muito sério para Jesus, porque ele estava dizendo que no reino dos céus era assim. No mundo poderia ser diferente, mas no reino dos céus era daquele jeito. Nós vivemos em qual reino, amados? Pergunta difícil. Nós vivemos no império das trevas ou no reino da luz? Pois no reino da luz é do jeito que eu vou contar agora, do jeito que vamos ler juntos, do jeito que está na palavra. No império das trevas é cada um querendo comer o outro. Quem já viveu no império das trevas aqui? Essa pergunta é para todo mundo levantar as mãos. Porque não tem um discípulo que não tenha saído do império das trevas. Quando eu disse isso uma vez para os irmãos, o cara falou assim: eu? Sim, você era do império das trevas, onde o diabo era... Eu sim, porque todo discípulo foi resgatado do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Não tem um discípulo que nasceu no reino da luz, como diz lá, desde pequenininho. Não tem. Teve que ser resgatado pela mão forte do Senhor. E essa é a primeira obra tremenda que Deus fez na nossa vida. E aquele que começou essa obra, ele vai completar. Por quê, queridos? Porque o que nós vemos no começo, naquele dia do Senhor, ele vai apresentar nosso corpo, alma e espírito irrepreensível. Está preparado, sim? Porque esse bracinho esquerdo, querido, vai estar nota 10. Aleluia. E outros, e outros, e outros. Mas não é só o corpo, é a alma, é o espírito irrepreensível para o dia do Senhor. Vamos contar a história, amados. Jesus, glória a Deus. Versículo 23. O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que ele devia 100 denários. Ele devia quantos talentos ao homem? 10.000. E o cara devia a ele 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se
muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo, do coração, não perdoardes cada um a seu irmão. Amados, preste atenção, porque Deus nos coloca aqui diante de uma realidade que nós não podemos fechar os nossos olhos, porque o reino dos céus é desse jeito, e haverá o dia que nós vamos comparecer diante dele, tal qual esse rei. Essa história haverá de acontecer um dia de verdade, e a gente viu isso bem em Bonfim, lembra? Nós falamos de um tribunal chamado Tribunal de Cristo, lembra dele? Um dia nós vamos comparecer perante o Senhor, ou no Tribunal de Cristo, como é o nome do outro, ou no grande trono branco. Essa história, ela mostra algumas coisas. Primeiro, amados, primeira coisa é que a nossa dívida para com Deus, ela é impagável por nós. Anote isso, amados. Uma vida toda, mais outra vida não seria suficiente para pagar a nossa dívida pessoal com Deus. A minha dívida pessoal com Deus, se eu passasse uma existência, 2 existências, 3 existências e outra, não seria suficiente para pagar essa dívida. O Senhor nos deu palavras, algumas ontem na vigília, e uma delas falava muito disso em Daniel. Daniel dizia: Senhor, não é porque merecemos, mas é segundo a tua misericórdia. O Senhor me curou, o Senhor me salvou, o Senhor fez a obra que fez na minha vida, como diz a palavra, se compadeceu de mim. Eu não tinha o que apresentar a Ele. Eu, a mulher, os meninos, tudo que a gente tinha, juntando tudo, ainda não dava nem para começar. Mas o Senhor me perdoou. Amém? Amém. Amados, esse perdão do Senhor, ele é literal. O Senhor me perdoou. O escrito de dívida que pesava contra nós, você sabe o que Deus fez? Rasgou. Está escrito em Colossenses. Amém. Não está guardado para se um dia você fizer uma presepada, Deus chegar e te apresentar na cara. Ele rasgou o escrito de dívida que pesava contra nós. Ele rasgou. Ele nos perdoou. Ele lavou nossas vidas. O seu lavar regenerador passou sobre nós. Somos nova criatura. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E isso na base da misericórdia de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você foi um grande pecador na história, querido? Pois Deus foi muito mais benevolente do que o seu pecado, do que o meu pecado. Amém? Amém. Pois isso aconteceu, queridos, para também nos dar a possibilidade de tratar entre os semelhantes na mesma moeda. Eu estava meditando nessa semana. Eu quero dizer para você que no meio da igreja tem muitas rixas, queixas. Você está ouvindo? Mas aqui ninguém matou ninguém. Aqui ninguém adulterou não, um com o outro. Aqui ninguém falsificou uma coisa. Sabe onde é que nós estamos nos enrolando? Nas picuinhas baratas. Achamos que o outro olhou para a gente de uma forma assim, aí eu já nem vou mais. Eu já nem me esforço para estar no mesmo lugar. Se teu irmão pecar contra ti, fique amargurando o pecado dele, fique lá na noite, maquinando o que vai acontecer. É isso que diz a palavra? Não. Se teu irmão pecar contra ti, o que é que a palavra diz? Vai ter até ele e faz o quê?
e fala, abre a boca, tira do coração e expõe. Teu irmão vai te ouvir, você ganhou teu irmão e não ficou doença na alma. A igreja está muito marcada de queixas um contra o outro. É uma coisa dissimulada, uma coisa dissimulada. Quando você percebe, uns têm preferências por outro. Foi de tia Marta, né? Eu conheço a água dela. Uns têm preferência por outros. Se é o convite de fulano, nós vamos. Mas se o convite é para outra casa, nós já não vamos. O Senhor Jesus repreende isso. Quando nós fazemos acepção de pessoas. O pecado de fazer acepção de pessoas é sério. O mal fica no coração do outro que foi preterido. Essa palavra é para aquele que foi preterido, aquele que foi magoado, aquele que foi entristecido, aquele que foi decepcionado. Você deve perdoar em nome de Jesus, porque o Senhor já te perdoou. Você deve, está ouvindo o que eu estou dizendo? Você deve perdoar em nome de Jesus. Mas pastor, ou Marcelo, ou tio, ele já fez isso umas 30, sei lá quantas vezes. Enquanto ele não fizer 70 vezes 7, você ainda está devendo. Quanto é 70 vezes 7? 490. O cara fazer 490 vezes a mesma coisa, pense numa pense numa pessoa que escorrega na mesma. Sabe o que é que o Senhor está dizendo com essa palavra? É que você tem que fazer sempre. Sempre, sempre. Se ele vier, perdoe. Se ele vier, perdoe. Se ele vier, perdoe. Se ele vier, perdoe. Eu não aguento mais, perdoe. Oh, Fabrício, obrigado. A irmã Dona Alice também é desse naipe, certo? Certa vez eu estava dando uma palavra assim, aí a irmã dela estava. Não é a irmã dela, não. É a irmã dela. Aí a irmã dela estava lá, ouvindo, aí deu uma risada bem alta, bem extravagante. Aí eu olhei para ela e disse: coitado, não sabe nada. Ah, foi a igreja. Eu não disse que não era sua irmã? Era outra. Mas é minha irmã, mas eu não sei mais em Cristo. Claro, claro. Mas havia umas 4 ou 5 irmãs que oravam por mim. E que ela saía com essas coisas assim, Amado, você não tem que dizer isso para mim. Mas você tem mágoa contra alguém? O seu coração está bronqueado com alguém? Alguém pisou nos teus calos? Alguém faltou contigo? Você sabe onde é que mais dói? É quando isso vem da pessoa que a gente mais ama. Se eu estiver passando lá no Alecrimzão e alguém falar uma bobagem para mim e vai embora, você acha que eu vou perder o sono por conta disso? Mas se Dona Marta falar, querido, eu perdi o sono. Quando as feridas vêm de onde a gente espera o contrário, dói muito. Deixa eu contar aqui uma história, irmãos, uma história recente. Quinta-feira outra, a gente foi para aquela praça, quinta-feira né? Aquela praça que a gente saiu na rua distribuindo os alimentos. Nós encontramos já no finalzinho da noite umas 4 ou 5 pessoas lá na Prudente de Moraes, e tinha um moço lá, assim, magão, grandão, moreno, e a gente já notou que ele era bem ríspido nas coisas. E aí eu falava com fui falar com uma senhora lá, eu e Marta, a gente orou por ela lá, depois o marido dela acordou, estava dormindo atrás de uma carroça, e aí o cara do meio, eu sabia que ele estava lá, né, todo cheio de palavrinha e tal. Aí eu me baixei e fui tentar quebrar o gelo com ele. Você está entendendo, cara? Se é para matar, eu mato, mano. Cara, não é difícil. Acho que o pessoal pensou que ele ia bater em mim, porque ele se aproximou assim, olho por olho. Eu achei que qualquer hora ele podia fazer alguma coisa. Eu estava pronto para cair por trás. Mas quando aquele moço começou a dizer assim, preste atenção: quando eu era pequeno, minha mãe me abandonou na rua, nunca mais eu vi.
Eu cresci na rua sozinho. Fui para São Paulo a pé, voltei a pé. Casei, minha mulher foi embora. Amados, ele botou a mão para trás e levantou um plástico e tinha um menino. E faz 7 anos que eu levo comigo para lá e para cá. Esse homem despejou o veneno de uma alma doente, profundamente doente. E uma das coisas que eu vi é que aqueles de onde ele mais esperava vir a coisa boa, veio as tristezas da vida dele. Você quer saber, meu? Você quer saber? Eu paro ao lado da igreja, o pastorzão desce lá. Você pensa que ele não tem dinheiro? Pois a gente está do lado, ele vai e volta, vai e volta. Meu irmão, está sentindo, meu irmão? É tudo hipócrita, meu irmão. Aí ele falava dos pastores que ia e vinha e ele com fome. A escada levantou, foi na lata do lixo e abriu os restos de comida que eles tinham tirado e foi jogando assim. Coisa bem violenta mesmo. Quem estava lá viu isso. Mas aquele homem é um poço de enfermidade na alma. Possivelmente o seu corpo está muito bem para a idade, para o contexto que ele vive, mas a alma dele está profundamente doente. E sabe qual é o remédio para esse homem? É a capacidade que o Espírito Santo possa dar a ele de perdoar a sua mãe que o abandonou, a sua esposa que o deixou, ao sistema que impõe sobre ele essas condições. Se o Espírito Santo gerar no coração dele a capacidade de perdoar, ele vai viver na rua, mas vai ter a alma leve. Irmãos, nós conhecemos a verdade, a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade, para nos libertar, ela tem que estar operando em nossos corações. Nós precisamos perdoar a quem nos tem ofendido. O Senhor nos ensinou a orar assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus, por nosso cada dia de hoje. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E nós oramos e muitas vezes mentimos, porque não perdoamos a quem nos tem ofendido. Ofensas silenciosas, ofensas obscuras, no oculto. Tem ofensas que são feitas na luz do dia, né? Essa todo mundo vê, aí o cara fica sem jeito, vai lá, sabe, me perdoe, desculpe, eu perdi a paciência. Mas aquelas ofensas que são feitas na calada, quando ninguém sabe, ninguém viu, mas a pessoa que recebe aquela marca, anda com ela. Mas tem cura em nome de Jesus. Tem cura em nome de Jesus. Tem cura em nome de Jesus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Essa é uma palavra de Deus que não pode mentir, e ela é poderosa para tratar o homem no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, e apresentar irrepreensível a Deus. E Deus vai fazer isso. Ele vai completar essa obra no seio da igreja. Nós muitas vezes, é uma prática semanal, nós ungimos, passamos o óleo na testa porque está com dor de cabeça, passamos o óleo no ombro porque está com dor no ombro. Nós precisamos aprender a ungir a alma das pessoas, nós precisamos aprender a impor as mãos naquele canto, para que ali possa haver cura, no coração, lá no interior, naquele lugar onde Deus quer ter comunhão e alegria. E muitas vezes é um lugar de murmuração, de tristeza, de pesar, não porque o Senhor não é bom, mas porque tem marcas. Qual é o primeiro remédio? Confessar. Qual é o segundo? Perdoar. Nós precisamos orar, amados. E eu tenho falado isso com os homens, porque sabemos que Deus quer que certas coisas aconteçam, mas precisamos orar para que o Espírito Santo nos anime a fazer isso. Por exemplo, é vontade de Deus que perdoemos a quem nos tem ofendido, e sabemos o poder dessa prática na saúde emocional de cada pessoa. Então devemos orar e dizer: Deus, ajuda a tua igreja a perdoar quem tem ofendido. Ajuda a tua igreja a liberar perdão profundo.
que as nossas emoções sejam curadas. Não existe super-homem. Só teve um, se eu puder dizer assim, que tinha o Espírito Santo, tinha uma alma pura e o seu corpo. Ele poderia suar gotas de sangue e ele não morreria, porque no seu corpo não tinha raiz de pecado. A sua vida não foi tirada, ele mesmo a entregou. Você diz amém, amados? Amém. Se Deus nos permitir, a gente volta a falar desse tema mais vezes. Vamos orar? Glória a Deus. Eu dou glória a Deus, amados. Algumas vezes durante o encontro eu tenho tentado fazer isso, porque eu tenho uma clareza muito grande que Deus está dizendo coisas que não sou eu. E eu preciso da glória a Deus, para que hora nenhuma essa glória possa parecer ser minha. Glória a Deus pela palavra do Senhor, porque creio que ela tem poder para transformar. Queria orar, irmãos. Queria que você baixasse sua cabeça para que orássemos juntos em nome de Jesus. Deus amado, tua palavra é viva, mais penetrante do que espada qualquer de 2 gumes. A tua palavra é apta para discernir, para separar a alma do espírito. Tua palavra é poderosa, ela não volta para ti vazia. E hoje aqui a tua palavra é instrumento de cura, de restauração. É instrumento de nos levar a crescer em fé, de fazer a nossa fé ser operosa. Todos aqui, Senhor, sem exceção, todos nós somos frutos da tua graça. A paz que temos não é decorrente das boas condições que nos cercam, mas do Senhor que nos deu, que está aqui dentro de nós. Obrigado, Senhor, porque o nosso espírito hoje já foi justificado. E cremos, Senhor, que nossa alma, o nosso coração está sendo santificado por Senhor. Eu quero aqui, Senhor, clamar pela tua igreja, que toda ela cresça na experiência viva de andar em plena luz, abrindo sua boca, falando do seu coração, e viva na prática de estender o perdão para todos que possam ter ofendido. Ó Deus, eu sei que essa é uma experiência, antes de tudo, pessoal, da intimidade do quarto, do lugar fechado, mas aqui nós profetizamos sobre tua igreja, que virá dia, Senhor, quando ela será rica nessas experiências, a ponto de animar os seus filhos e animar as gerações que vêm, porque o Senhor está em nosso meio, e o Senhor faz nova todas as coisas. O Senhor tem renovado os nossos corações. Senhor, também o nosso corpo muitas vezes desenvolve males, que são frutos de uma alma doente. Somatizamos muito das nossas experiências. E eu creio, Senhor, que quando o Senhor trata a nossa alma, reflete em nosso corpo. Vem, Senhor, vem sobre tua igreja, vem sobre teus filhos, sobre tuas filhas. Manifesta, Senhor, mais uma vez tua graça, tua misericórdia, tua bondade. Nada merecemos, Senhor, mas esperamos na tua misericórdia. O Senhor começou e o Senhor há de completar. Não temos nada de bom em nós mesmos, mas temos tudo de bom que é o Senhor em nós. Glorificamos o teu nome, testificamos que o que somos é graças ao Senhor, e damos ao Senhor toda a honra e glória. Ó Pai, continua a falar em nossos corações, continua a ministrar em nossos corações, glorifica o teu nome em nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém?